Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui com uma live de perguntas e respostas sobre o olhar sistêmico, sobre a constelação familiar. O Bruno hoje estaria comigo, mas ele teve um imprevisto e não pôde vir. Então, eu estaria aqui à disposição de vocês. Para aqueles que tiverem alguma pergunta sobre o olhar sistêmico, os relacionamentos, conflitos, dificuldades que vocês percebem que vem do sistema familiar, que vem dos ancestrais. Então, quem quiser escrevendo aí alguma dúvida, alguma pergunta, e eu trouxe hoje para iniciar o tema do pertencimento, né? Esse pilar tão importante do olhar sistêmico, que a gente sempre fala, que gera muitos enredamentos quando não é observado. Então, eu queria dizer para vocês que todas as vezes que alguém é excluído do nosso sistema, né, que tem o direito de pertencer, ali nasce um enredamento, fica uma cicatriz nesse campo familiar, nesse sistema que a gente pertence. E muitas vezes um descendente é aspirado para viver algo em nome dessa pessoa, honrando essa pessoa que de alguma forma foi excluída, né? E aí muitas pessoas perguntam, mas quem pertence ao meu sistema, né? Geralmente é uma linha ascendente, né? Então, e vertical. Então, meus pais, meus avós, meus bisavós, os maridos deles, né, os outros casamentos, padrasto, madrasta, e todas essas pessoas nessa linha vertical. Claro, na horizontal tem os meus irmãos, os nascidos e os não nascidos, e às vezes acontece sim, para efeitos de enredamento, de um primo ou um tio, mas de maneira geral, assim, são os mais próximos, né? Já um tio-avô, só se realmente aconteceu algo muito sério, muito grave, mas é mais difícil a gente ver no campo essa atuação desses mais distantes. Então, todos esses fazem parte do nosso sistema. E as pessoas costumam perguntar, bom, mas e o meu marido, a família do meu marido, né? É assim, quando eu excluo a minha sogra, o meu sogro, os meus cunhados, então aí sim eles passam a atuar e a fazer parte desse sistema, porque geram ali enredamentos, né? Surgem ali, que muito provavelmente vão atuar nos meus filhos. Então, sabendo dessas pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar, as pessoas, num primeiro momento, elas pensam assim, mas eu não excluo ninguém foi excluído. Mas existem muitas formas de exclusão, e é isso que eu queria falar um pouquinho aqui hoje. Uma pessoa pode ser excluída por esquecimento. Então, ninguém mais fala no nome daquela pessoa, porque ela é tida como a ovelha negra da família, né? Como a gente costumava dizer antigamente, né? Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro dizer que é aquele peixe fora d'água, né? Aquela pessoa que sai daquele padrão. Então, aquela pessoa realmente que se destacou de uma forma diferente, que foi mais desbravadora. Então, muitas vezes essas pessoas, elas são excluídas por esquecimento, não se fala no nome, é tabu. Muitas vezes as pessoas rompem com elas e nunca mais têm contato, né? Outra forma de exclusão, por exemplo, de um suicida, né? Tem casos de suicídio na família e nunca ninguém mais fala sobre isso, vira um assunto proibido, né? Um segredo, algo que ninguém toca no nome. Então, até esses dias eu ouvi, alguém me contou, que não me lembro em que religião, que os suicidas não podem nem ser enterrados no mesmo local que os outros membros da família, que a religião olha para essa causa da morte de uma forma mais pesada. Então, assim, isso é uma exclusão, sim, isso gera enredamentos, sim.
E às vezes é um preconceito, sabe? Eu olho, por exemplo, para uma avó que é índia e eu sinto que ela sabe menos e que ela é menor porque não teve estudo. Então, de alguma forma, sim, eu estou excluindo. E essa exclusão atua em mim, atua nos meus descendentes, né? Em algum nível, de alguma forma. Então, a exclusão ela pode se dar de vários jeitos. Às vezes ela não é completa, não é um rompimento total, né? Então eu, por exemplo, tomo partido do meu pai ou eu tomo partido da minha mãe. E aí eu dou um lugar enorme para um deles no meu coração e um lugar pequenininho para o outro. E tudo que um faz é certo, tudo que o outro faz é errado para mim. Isso é uma forma de excluir também. Outra forma muito comum que a gente vê no campo, quando a pessoa morre, né, através do luto também, a gente de alguma forma nem quer mais tocar no nome dessa pessoa. Ou abortos, né? Filhos que foram abortados no comecinho da gestação. Muitas mães, para se protegerem da dor, elas acabam olhando para isso como apenas um feto, como apenas um material genético. Mas nós entendemos nesse olhar sistêmico que quando há a concepção, no primeiro dia, uma alma aceitou vir para essa família, aceitou esse destino por mais difícil que ele seja. Então, se a gente não olha para isso como uma pessoa que é parte da nossa família, de alguma forma, essa alma busca o seu lugar e sente, né, rejeição, raiva e muitas outras coisas. Então, os abortos também são formas de exclusão. Às vezes a gente tem um irmão que não nasceu e a gente nem sabe disso porque os pais não contaram e a gente passa uma vida honrando esse irmão. Existem muitas formas de honrar uma pessoa excluída, né? E como que a gente manifesta essa exclusão na nossa vida? Qual que são as dificuldades que surgem? Muitas vezes é uma sensação de não pertencimento. Não importa o que os outros digam, a gente se sente não amado, não olhado, não respeitado. Então a gente se sente de alguma forma não merecedor. Isso é muito comum em casos onde existem exclusões no sistema familiar, especialmente de irmãozinhos não nascidos. É aquela coisa, é aquela sensação de um vazio, de que falta alguém, de que falta algo na minha alma. É como se a minha alma não estivesse completa e eu busco esse irmão em muitos lugares, às vezes, né? Existe também os casos onde a pessoa quer ser invisível, ela não quer chamar atenção, ela não quer brilhar, ela tenta apagar a sua luz, porque ela não se permite viver, justamente porque o seu irmãozinho não pôde viver. Então existem muitas dinâmicas decorrentes da exclusão. A gente vê muitas doenças relacionadas à exclusão, especialmente exclusão de pai, exclusão de mãe ou exclusão de ambos. Exclusão, por exemplo, da família do meu pai ou da família da minha mãe, porque talvez vocês que estejam ouvindo, vocês pensem assim, eu não excluo meu pai, nem excluo a minha mãe. Mas, de alguma forma, eu olho para a família do meu pai ou para a família da minha mãe com muito mais orgulho, com muito mais alegria, com mais proximidade, e a outra eu coloco num lugar assim de não importância para mim. E tem pessoas que chegam a nem ter nenhum contato com a família, né? Então, vejam só quantas exclusões decorrem daí, né? A gente costuma dizer, muitas pessoas perguntam, bom, mas e casos de adoção, né? Casos onde a pessoa nem conhece os pais, então não tem exclusões? Tem. E essa é a grande questão da adoção. O grande peso, a grande fonte de dificuldades num processo de adoção e num sucesso do caso de adoção é justamente esse, porque a pessoa, por amor, diz para o filho, você é meu filho, e não conta. Por amor, ele quer que essa criança o tenha como pai ou mãe biológicos. Mas, na alma,
essa criança sente a saudade, o vazio, a falta desses pais, porque ela tem esses pais dentro dela. Ela tem nas células o material genético de ambos, ela herda a habilidade dos dois, ela tem personalidade misturada com os dois. Então, ela é essa mistura. E aí ela começa a sentir esse vazio. Então, sim, casos de adoção, é muito importante nesses casos que a gente possa incluir os pais biológicos, mesmo que nós não conheçamos, mas sempre trazer na conversa a gratidão por eles existirem, porque aquela criança, ela é daquele jeito, especificamente daquele jeito, porque ela é filha daqueles pais, com tudo que eles contêm, com as dificuldades, e ela está com você, e ela está naquela família, justamente porque os pais biológicos não puderam cuidar, porque a história foi como foi. Então, esse é mais um exemplo de exclusão, e para quem chegou agora, eu estou aqui aberta a perguntas e respostas que vocês tenham. Eu estou falando um pouquinho sobre exclusão, que é um dos pilares sistêmicos, né? E um dos que mais enredamentos trazem, o que mais repercute na saúde, né? Então, muitas vezes eu honro com a minha saúde alguém que foi excluído. Muitas vezes eu gero uma dinâmica assim, se você não pôde ser visto, eu também não posso. Então eu vou murchando por dentro, né? E temos aqui uma pergunta. A Samara pergunta: como aconselhar minha enteada que se sente rejeitada pela mãe? Ela mora comigo há 11 anos e sou a madrasta. A mãe não liga para ela, só telefona no aniversário. Estamos nos Estados Unidos há 2 anos. Samara, muito obrigada por trazer essa pergunta, porque dentro dessa questão da exclusão, você trouxe uma exclusão muito corriqueira e muito importante, né? Quando a gente casa com alguém que tem filhos, muitas vezes essa mãe ou esse pai está excluído, esse ex-marido e essa ex-mulher também. É muito importante que estejam incluídos. E geralmente, por causa de brigas e de relacionamentos terminados em muita dor, muitas pessoas acabam não conseguindo incluir. Mas vamos para o seu caso específico, né? É muito importante que você possa trazer a presença dessa mãe para a vida da sua enteada. E como você pode fazer isso? A primeira coisa que você pode é dizer o quanto você é grata pela mãe dela, por ela ter colocado no mundo a sua enteada que você tanto ama. Então, cada vez que você disser, nossa, como eu agradeço a vida da sua mãe, a existência dela, porque é só por causa dela que hoje eu posso estar aqui com você. E quantas coisas que eu vejo dela em você, tão lindas, né? Porque, na verdade, é isso. Ela é metade a mãe dela e metade o seu marido. E quanto mais você reforça isso nela, mais ela se permite amar essa mãe, mesmo essa mãe sendo ausente. Ela começa a dizer, opa, peraí, a minha madrasta me ama e através de mim, ela ama a minha mãe. Então eu posso amar minha mãe também. Eu sei que isso parece muito simples e talvez pareça até que não funcione, mas experimente, você verá o quanto isso vai trazer de paz para o coraçãozinho dela, porque dentro dele a mãe está presente, a alma dela está ligada numa conexão tão profunda que nada pode abalar, mas enquanto ela não consegue abraçar essa conexão, enquanto ela não consegue se permitir fluir nesse amor, independente da mãe não poder dar essa atenção, porque são duas coisas distintas, né? Claro, todos nós gostaríamos que os nossos pais cumprissem aquele ideal que a gente criou ou nos expressassem o amor da forma como a gente deseja. Mas isso é o que eles podem, que eles conseguem. Eu não consigo mudar isso. Mas eu posso trabalhar na forma como eu recebo, a forma
como eu enxergo isso. Então, se ela conseguir se permitir amar a mãe, independente disso, se permitir enxergar nessas 2 vezes ao ano que a mãe liga o amor dela e a forma como ela consegue expressar, isso vai trazer muita força para ela. Então, a minha dica é essa, que você sempre fale com muito respeito, com muito amor, com muito carinho dessa mãe, naquilo que você consegue. Talvez você não consiga elogiar plenamente, mas talvez você possa dizer, nossa, você tem os olhos da sua mãe, que olhos lindos, sua mãe tem olhos muito bonitos. Isso já é algo que faz assim, sabe, expande o coração dela. Então, é isso que eu tenho para te falar nesse momento. Deixa eu ver se a gente tem aqui mais alguma pergunta. Sim, o filme Lion é muito lindo, vale a pena assistir. Ah, minha mãe está aqui, meu pai, que delícia ter vocês aqui, eu honro vocês, sou muito grata por tudo que eu recebi de vocês, amo muito, obrigada por estarem aqui. E a Guta pergunta, como entender e aceitar uma mãe narcisista? Então, Guta, é assim... aceitação é algo difícil, né, num primeiro momento, mas o outro caminho, eu gosto sempre de trazer o outro caminho, porque para colocar em perspectiva, o outro caminho é eu viver frustrada e aguardando que ela mude, é eu viver triste porque ela é assim e eu perder tanta força, tanta energia nessa tentativa, porque por mais que você pense, eu não tô tentando, eu já larguei de mão, isso é uma coisa da personalidade, da mente, o coração não sente assim, o coração continua sofrendo. Então, como olhar para essa mãe? Entender que a única coisa que você pode fazer nessa relação é perceber é mudar o seu olhar para essa mãe, né? É conseguir enxergar tudo aquilo que pesa sobre ela, todos os enredamentos que ela carrega, tudo aquilo que o sistema dela de alguma forma traz e é o seu, mas que atua nela. E entender que ela dá o que ela consegue. Eu sei que isso é difícil, porque a gente fica na busca por responsabilidade, né, por culpados, por quem é bom, quem não é, mas isso não traz a cura pra gente e em última instância o que a gente quer é se curar. Então é olhar para ela com um novo olhar, é entender que para você ficar bem você precisa tomar a sua mãe como ela é, com tudo isso que ela contém. A gente entende nesse olhar sistêmico que por alguma razão essa é a mãe certa para você, porque na sua missão, naquilo que você veio nessa vida aprender, algum aprendizado passa por essa relação. Mas enquanto você não se abre para esse aprendizado, você bate cabeça, você fica ali perdendo energia, enfraquecida geralmente, porque se a gente não consegue incluir a nossa mãe, a gente acaba se enfraquecendo. Então é difícil sim, não é fácil, mas cada passo que você puder dar nesse sentido de ir para o lugar de filha em primeiro lugar, né? Um lugar de menor diante dela, um lugar de pequena, que agradece, se você puder, dentro do seu coração, desenvolver e estimular a gratidão que você sente por ela, por você estar aqui, por você ser quem você é, porque o material do qual você é feito vem metade dela, né? Então, você começar a olhar aquilo que você tem de bom que vem dela e ser grata por isso, e olhar para aquilo que você não gosta, que provavelmente você repete, né? Que ela faz e muitas vezes aquilo que a gente critica, a gente acaba repetindo. Você também ser gentil com isso e acolher e dizer, ok, eu estou repetindo isso, eu tenho isso dela, é difícil, mas eu digo sim. Eu digo sim e acolho, porque eu tenho algo para aprender com isso. E aí você vai se abrindo nesse aprendizado, até que algum dia você pode
olhar para ela do jeito que ela é, de um lugar de respeito, de gratidão e permitir que o amor possa fluir, né? É um processo, são várias etapas, mas é possível. Eu já atendi pessoas que têm pais que fizeram coisas muito graves mesmo, e essas pessoas escolheram o caminho da cura, elas escolheram dizer, ok, eu fico em paz com a minha história como ela é, e eu tomo a força disso, eu tomo a força da minha mãe e eu aceito, porque o contrário não traz o que a gente busca, a paz que a gente quer sentir. Bem, a Samara diz, muito obrigada por sua dica, vou colocar em prática, uma coisa eu sempre fiz, falo sempre bem da mãe, da minha enteada, mas vou pôr em prática os elogios, nunca pensei por esse ponto. Que bom, Samara, faça isso. Às vezes o pai não consegue, muitas vezes o pai está magoado, machucado ainda, não consegue ter um bom relacionamento, não consegue fazer esse tipo de acolhimento da mãe na criança, mas se você se você puder, você vai ajudar muito. Adriane pergunta, quando a vida está em um ciclo repetitivo por anos profissionalmente, para onde olhar, Gi? Olha, Adriane, é o seguinte, alguns consteladores te responderiam de pronto, olhe para a relação com a sua mãe. A grande maioria dos casos de questões profissionais tem a ver com esse relacionamento. Mas eu já atendi vários outros que não têm a ver. Então, eu não gosto de trazer como receita de bolo, né? Porque a gente às vezes abre o campo e se surpreende. A pessoa vem achando que é algo e quando você vê, tem ali uma questão ancestral antiga que está pesando nisso, né? Mas se você sentir com essa fala de que sim, existe aí algo para ser olhado e ainda tomado e ainda pacificado em relação à sua mãe, faça isso, né? É muito importante, como um primeiro passo, eu digo, para aqueles que não podem constelar, que não querem constelar, um primeiro passo quando vem com alguma questão profissional, que todos nós podemos fazer, é uma análise interna de como está a minha relação com meu pai e com a minha mãe. Esses são os dois principais pontos. São as nossas duas grandes raízes. São aquelas duas pessoas que misturados nos fizeram. Nós somos eles. Nós somos tudo aquilo que nós recebemos deles, de bom e de ruim. Tudo aquilo que aprendemos por amor e pela dor. Tudo aquilo que nós escolhemos fazer igual, porque nós amamos a forma como foi feita, e tudo aquilo que nós aprendemos a fazer diferente, justamente porque nós não concordamos. Mas nós somos eles. E quando a gente olha para essas relações e a gente diz, opa, peraí, acho que eu tô aqui só na crítica com meu pai e eu não consigo aceitá-lo como ele é. E aqui, gente, aceitar não é concordar. Eu não tenho que achar que meu pai faz tudo da forma certa. Não é isso. Mas é entender que ele tem o direito de fazer as escolhas dele e tudo bem. Naquilo que me toca, aí sim, nós podemos conversar e chegar num caminho do meio. Mas aquilo que é da vida dele, como ele se conduz na vida, eu não consigo mudar e nem interferir nisso. Então, quando eu penso no pai e na mãe, e eu percebo ali algo que não tá bom, então eu tenho que olhar para isso. Muitas vezes eu estou na profissão tentando compensar algo que aconteceu no meu sistema. Muitas vezes eu estou ali honrando o meu pai ou a minha mãe. E muitas vezes eu estou honrando de um jeito que não é um jeito que a gente imagina. Então, assim, se o meu pai não teve sucesso profissional, eu também não me permito. Se a minha mãe não pôde trabalhar e se realizar, eu também não me permito. Então, são muitas possíveis dinâmicas relacionadas a esse amor cego, infantil, mas que é um amor que nos liga e que por mais que a gente diga não concordo, não acredito, é assim, a gente vê todos os dias no campo. E quando a pessoa consegue estar naquele ponto de dizer, ok, agora eu quero tomar um outro passo, eu vou me abrir para isso, eu vou transformar isso, tudo flui. Porque quando eu me reconecto com essa força,
eu tenho a força para a vida, eu tenho a força para seguir adiante, né? Às vezes, em menor escala, pode ser que sim, eu esteja super conectado, honrando, tomando pai e mãe, né? Com essa força conectada, mas eu estou honrando um outro ancestral. Isso acontece sim, né? Uma pessoa que eu tô ligada e aí é um caso específico e eu não saberia te dizer assim sem olhar para o campo. Mas é isso que eu posso trazer, que a prosperidade, o sucesso, a abundância estão aí relacionados com, especialmente com os nossos relacionamentos com os nossos pais. Muitas vezes a gente vai no trabalho buscar a aceitação que a gente não conseguiu ter, a admiração que a gente queria muito ter pelo pai, pela mãe, a gente transpõe para um chefe e aí esse chefe às vezes não consegue enxergar porque a questão não é com ele, é lá atrás, e aí a gente começa a ter muitos problemas, enfim, existem inúmeras questões, existe todo um ramo do olhar sistêmico focado, né, na profissão, no empresarial, no trabalho, então é isso que eu posso trazer hoje para você. Bem, deixa eu ver, se Julie, não sei se é assim que fala o seu nome, se Juliane, não, Juliane talvez, perdi meu pai há 3 anos, ou adotei, minha relação com a minha mãe sempre foi escassa. Meu pai, falei assim, me sinto completamente sozinha. Eu não consegui entender uma parte da sua mensagem, mas eu entendi que você perdeu seu pai, que você se sente só e que a relação com a sua mãe não é boa. Olha, o luto ele é muito importante ser vivido plenamente, intensamente, mas ele precisa terminar em algum momento, né? Quando a nossa dor e a nosso sofrimento cresce a tal ponto que a gente não consegue mais largar dele, e aqui nós estamos falando de 3 anos, né? Nós não estamos falando de 1 mês, nem de 1 ano, porque as pessoas às vezes falam, puxa vida, mas eu acabei de perder. Então, mergulhe nessa dor, no sofrimento, sinta, chore, sofra, mas quando isso cresce de tal forma que a gente está agarrado nisso, a gente não consegue, muitas vezes a gente não tem mais força para seguir adiante, a gente fica com o que a gente chama de enredado nessa perda, nessa morte, né? A gente precisa fazer uma reflexão. A primeira coisa que eu te trago é, todas as vezes que a gente abre o campo e tem uma pessoa falecida e a que está viva deita ao lado dela, onde nós consideramos que é o mundo dos mortos, em homenagem, honrando, por amor, automaticamente esse morto se sente muito agitado, se sente muito irritado, ele não quer esse tipo de honraria, porque essa dor e esse peso aumenta o sofrimento, né? Deixa com que esse destino dele fique muito mais pesado. Então, os nossos pais e todos aqueles que já se foram, quando a gente vê, claro, eles às vezes existem algumas palavras a serem ditas, uma despedida que não pôde ser feita, que é feita no momento, mas logo depois a gente percebe que os mortos querem que a gente siga adiante e faça algo de muito bom da nossa vida em homenagem a eles. Porque se era o tempo certo para eles, não é ainda o tempo certo para a gente. Mas às vezes a gente não consegue internalizar isso e a gente vive essa vida que é uma meia vida, a gente segue para a vida fraco, né? Então o que eu posso te dizer é, primeiro olhe para essa questão, para essa despedida e faça essa despedida interna do seu pai, né? Veja a força que ele tem para o destino dele. Todos nós somos fortes para o nosso destino e ele para o dele. E se você consegue de alguma forma entender que o destino dele é maior do que a sua dor, deve ser maior, você consegue honrar esse destino, você consegue abaixar a cabeça, se curvar e dizer sim, eu me curvo ao seu destino, papai, como ele foi. Eu aceito a sua partida como ele foi. E eu entendo que, por alguma razão, eu sigo adiante, não é o meu tempo. E no momento certo nós iremos nos encontrar. Mas a partir de agora,
eu começo a te honrar de outra forma, me permitindo viver plenamente em sua homenagem, porque você vive através de mim. Eu levo adiante o nosso sistema, eu levo adiante tudo aquilo que a gente tem ainda para curar nesse sistema e para trazer de renovação. Então, quando você tem essa postura, você já pode preencher esse seu lado do pai, do masculino, que provavelmente está aí de alguma forma enfraquecido em função dessa dor. E aí você começa a olhar, você pode começar a olhar para sua mãe de um outro jeito, né? É uma escolha, claro, mas é importante, é muito importante você começar a tomar a sua mãe, porque seja como ela for e tenha feito as escolhas que ela tiver feito, ela deu o que ela consegue, ela dá o que ela consegue. E por alguma razão, através dessa escassez que você chama, tem aí um aprendizado para você. Mas se você muda o seu olhar e você enxerga ela como filha, você enxerga ela na humanidade dela, na imperfeição, nas dificuldades que ela tem, de expressar o amor. Talvez os pais, os avós também tiveram essa dificuldade, e você começa a olhar para ela e enxergar atrás dela o sistema dela, a família dela, e entender tudo aquilo que ela herdou no coração dela. Esse olhar começa a mudar, não tem como. Quando a gente começa a olhar a mãe, né, como a pontinha de um negócio tão maior, como a expressão de tantas dores